Bom, registramos e agradecemos a presença do capitão Derrite, do Estado de São Paulo, deputado eleito para o próximo pleito. E agradecemos também a presença do ministro substituto do Tribunal de Contas da União, senhor Augusto Scherman, que nos recebe nesta Casa de Estudos do TCU. Senhoras e senhores, teremos em seguida a palestra magna de abertura do primeiro Congresso Internacional de Ciências Policiais, que será proferida pelo excelentíssimo senhor Major Sérgio Olímpio Gomes, deputado federal e eleito senador recentemente, e traz o tema Desafios para o aprimoramento da segurança pública no Brasil. Sérgio Olímpio Gomes atualmente exerce o cargo de deputado federal pelo Estado de São Paulo. Major Olímpio é paulista de Presidente Venceslau. Ingressou na Polícia Militar em 1978. É bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, jornalista, professor de Educação Física, técnico em defesa pessoal, instrutor de tiro e autor de livros voltados para a questão da segurança. Eleito deputado estadual em 2006 e 2010, e em 2015 assumiu seu primeiro mandato como deputado federal, após ser eleito no pleito de 2014, com 179 mil votos. Em março de 2018, Olímpio filiou-se ao PSL. Em abril, assumiu a executiva estadual do partido e, em outubro, foi o senador eleito com o maior número de votos. Foram 9.039.717 votos. E esses eleitores que acreditaram nas ações do Major Olímpio, que está conosco aqui hoje, neste evento. Essa palestra será moderada pelo magnífico reitor do Instituto Superior de Ciências Policiais, Coronel Alexandre Lima Ferro, que é convidado ao palco, acompanhado do Major Olímpio. Muito bom dia a todos. Para mim é um momento muito especial na minha vida poder participar desse momento. Com toda humildade, não sei se tenho a condição de trazer fatos ou proposituras novas diante da magnitude desse Congresso Internacional, dessa realização histórica, meu comandante, da Polícia Militar do Distrito Federal, com a participação de polícias de vários países, autoridades de todos os poderes, dizer da minha satisfação de me fazer acompanhar pelo agora capitão Derrite, deputado federal eleito por São Paulo, e que será mais um guerreiro lutando dentro do poder legislativo, justamente para tentar contribuir e aperfeiçoar processos para que os senhores possam proporcionar ao nosso país maior segurança e tranquilidade. Sem a menor dúvida, eu me tornei senador e devo a todos os senhores de todos os estados. E vocês poderiam dizer, mas nós não tivemos nem a oportunidade de votar em você, votar no Derrite. Mas a credibilidade que me fez senador, fez 18 policiais militares se tornarem deputados federais, não é das ações desenvolvidas pelo Major Olímpio, pelo capitão Derrite, é o sentimento
da população, primeiro, de desespero em relação à insegurança. E depois, por sentir no policial, se me permitam, de forma envaidecida, no policial militar, aquela figura que em todos os municípios brasileiros, às 24 horas do dia, os 7 dias da semana, está lá para muitas vezes ser a única manifestação da presença do Estado. Em omissões do Estado na assistência social, na saúde. Quando dizemos, minha comandante Helena, em São Paulo que fazemos 80 partos por ano, por que a Polícia Militar de São Paulo faz 80 partos por ano? Exatamente pela falência e pela irresponsabilidade dos órgãos de saúde e assistência. Mas, minha desembargadora, aonde não está o Estado ou o Estado se omite, lá está a presença da segurança pública. Quero dizer, da expectativa, quando falamos num conceito de educação, educar é mudar comportamento. Isso que hoje está sendo um marco para a história da segurança pública no nosso país, não é mais para o comandante-geral de Polícia Militar que está aqui. É para o nosso cadete, será o futuro do comandamento das forças policiais militares em todo o país, e que a cada momento tem que ser mais eficiente, como disse o nosso reitor, mais profissional, mais competente, a despeito de todas as dificuldades. Quando falamos na segurança pública, e repito, foi o tema central, se nós trouxermos a corrupção também dentro do tema da segurança pública, foi o tema central da discussão do processo eleitoral desse ano. Sem a menor dúvida, foi a mola propulsora da eleição do Jair Bolsonaro, da eleição de 3 governadores policiais militares no Brasil, da eleição de dezenas de representantes da segurança pública, porque quando nós perguntamos para a população hoje, qual é a pior prestação de serviço público que nós temos no país? A resposta está na saúde. Mas quando fazemos a pergunta, o que mais te atemoriza, o que mais te dá medo? A insegurança. E está discutindo cientificamente caminhos para a sociedade, indicativos de alterações que não estão afetas dentro do modus operandi das forças policiais. Que os grandes problemas da segurança pública não estão afetos à operação de polícia em si. Mas acabamos por sermos responsabilizados por todas as agruras, por todas as incompetências, quer legislativas, quer estruturais. Ninguém responsabiliza
o médico pela doença. Mas todos querem responsabilizar o policial pela criminalidade. Não somos nós. Nós somos o remédio. E quanto pior a estrutura, quanto pior o arcabouço legislativo para dar suporte à nossa atividade, mais difícil é realizá-la. A expectativa da população se mostrou favorável a mudanças para a segurança pública. O seminário internacional, o congresso dessa ordem, vai criar instrumentos, sim. Estamos num processo de transição de governo e a pauta da segurança pública, ela é, junto com a pauta econômica, a pauta prioritária para a população brasileira. E mais do que nunca, esse congresso faz história. Temos aqui representantes de outros países e muitas vezes têm dificuldade de compreender quando aqui estados estão lutando para dizer, olha, eu preciso fazer um termo circunstanciado, coronel. O mundo não consegue entender qual é a dificuldade do estabelecimento de um ciclo completo de polícia. Muitas vezes a imprensa e muitos zoólogos, me perdoem aqueles estudiosos em cada um dos temas, mas quando eu me refiro a ólogos, eu tenho ólogos na segurança para tudo. São capazes de, em 5 minutos, tentarem diminuir toda a grandeza do estudo, do preparo, da atuação das forças policiais de todo o Brasil. Vão para a televisão, vão para o rádio, vão para debates. E como falam do que não sabe com uma propriedade, com uma incompetência rara. E como formam, muitas vezes, convencimento. Temos um problema sério com a incompreensão de segmentos da mídia, sim, segmentos de organizações que se dizem defensoras de direitos humanos. Faz 40 anos e 8 meses que eu ingressei na Polícia Militar de São Paulo. Duvido que tenha instituição mais compromissada com a defesa de direitos humanos. Coronel Nunes, nosso sempre comandante aqui da Polícia Militar do Distrito Federal. Somos intransigentes na defesa desde o primeiro dia que ingressei na Polícia Militar, em todas as lições e em todos os momentos. A defesa intransigente do direito, o respeito à norma. E aliado a isso, um compromisso, um pacto de sangue com a sociedade, de até morrer se preciso for. Não em defesa das pessoas, mas do patrimônio das pessoas. De um celular, de uma filha nossa saindo na porta do colégio, de um brinco. Por maior que seja esse nosso pacto de sangue, há, notadamente, revanchismos de ordem política, ideológica, e pelo fato
de termos um estatuto de natureza militar, um adjetivo muito bonito no nosso substantivo polícia. Isso impõe perseguições, distorções, conteúdos programáticos de partidos políticos que têm como meta destruição das instituições policiais militares. Olha que grandeza! Vendo conteúdo programático de partidos políticos. Querem nos impor a pecha de despreparados, de truculentos, que exacerbam no uso da força, desconsiderando toda a grandeza do que fazemos em todo o território nacional. Ao longo do tempo, e aí está a demonstração, e talvez uma das razões de eu ter essa possibilidade na minha vida de participar de um evento dessa natureza, é que somos resignados, somos disciplinados, temos realmente um compromisso, mas sabemos, dentro do processo democrático, como avançar, como lutar e cada dia mais. E lutamos e vencemos a cada momento. Isso, um congresso desse, esse exemplo maior, pelo conhecimento. Sedimentamos a cada momento conhecimento. Difícil será, e temos companheiros de vários países, ter um laboratório tal qual o nosso país, em relação às dificuldades para se fazer segurança pública. Fronteiras continentais, 16.668 quilômetros de fronteira seca, 5 vezes e meio a fronteira México-Estados Unidos. Portos e aeroportos devassados, uma estrutura da segurança pública estabelecida no artigo 144, mas covardemente, pelos poderes constituídos não devidamente regulamentada, sobre o papel a desempenhar de cada força policial, provocando conflitos corporativistas, onde muitas vezes não interessa que haja eficiência para a população. Interessa tentar subjugar, menosprezar e diminuir outra força policial. E o despertar da classe política através de representação de todos os estados, pelo fato de termos governadores oriundos de força policial militar, agora senadores, deputados federais, e devamos levar para o campo político e cada vez mais a discussão sob um prisma científico. Como fazer melhor para a sociedade? Não temos a preocupação de discutir eficiência, capacidade, resignação, disciplina. Nada disso nos aflige. Como estava dizendo há pouco o nosso reitor, Coronel Ferro, o aperfeiçoamento
do estudo, da capacitação permanente em todas as áreas. E vamos para o campo do direito, da sociologia, da administração, em quais campos nós vamos discutir como pode ser melhor para a sociedade, como pode ser a gestão mais profícua da segurança pública, da integração dos órgãos. Temos muita expectativa e muito vamos levar, muito vamos debater. Sou apenas mais um instrumento, como tantos outros, da mobilização de um ideal, um objetivo maior, de melhor servir à sociedade, de todas as formas. Quando vai se fazer estudos de polícia comparada no mundo, do laboratório nosso, da indolência da população em relação ao respeito à própria lei, da geopolítica com essas fronteiras, com a legislação defasada em relação ao contexto da sociedade. Quantos países no mundo é possível se imaginar ter a contenção de manifestações públicas? E constitucionalmente elas são legítimas, mas não podem se extrapolar no uso da força e da violência. Quando eu cheguei, eu conversava com um capitão que, numa manifestação que estava o comandante Nunes à frente das forças de segurança como comandante-geral, quase tomou uma flechada. Cadê o capitão que estava? E eu mostrei a flecha para a imprensa. E o mundo dizia, mas olha, isso deve ser uma brincadeira. Como é que tem uma flecha sendo atirada contra a Polícia Militar numa manifestação no Distrito Federal? Eu estava aqui. Quem que é o oficial? Pois é, ele. E nós estávamos hoje lembrando. Aonde no mundo nós vamos ter uma possibilidade dessa ordem? De um afrontamento, de uma violência dessa natureza? Em que vamos dizer, olha, são apenas silvícolas. O que nós temos hoje, e é uma afronta ao Estado de Direito, é uma afronta ao país, a situação, Coronel Helena, chefe da Casa Militar de São Paulo. Estamos vivenciando nesse momento em que, a partir de um levantamento pela inteligência, de um plano de resgate do Marcola e de lideranças do PCC na penitenciária 2 de Presidente Venceslau, com o uso de 2 aeronaves, RPG, ponto .50, fuzis 762, o Estado omisso e incompetente, ao invés de resolver a situação já com a movimentação de presos para presídios mais seguros e presídios federais, fica agarrado numa negociação porca e imunda, feita por ocasião dos ataques do PCC em 2006, e para resolver a situação põe 200 homens da Polícia Militar de alvo, desde o dia 10 de outubro, da rota, do COI, do choque, para fazerem a escala da morte. Resolvemos o problema? Não, vamos mitigá-lo e deixa lá a Polícia Militar. Vamos ver se esquece. Isso é o símbolo do descaso com a segurança pública. E se não fizer a movimentação, entrega a chave do governo, seja o governo que está saindo ou que estiver entrando, entrega ao Marcola, que diz que não, quem resolve aonde você vai cumprir pena é você e os seus. Essa
é a grande situação. Tenho preocupações e manifesto, como já manifestei ao presidente, queremos ajudar hoje de todas as formas a segurança pública. Mas, com toda a confiança do mundo que todos nós brasileiros temos na figura do juiz Sérgio Moro, que representa para o mundo talvez o último arremedo que haja justiça no Brasil e o maior símbolo de justiça para todo cidadão brasileiro. Mas me preocupa a hipertrofia novamente do Ministério da Justiça, a desativação do Ministério da Segurança, Ministério da Justiça, que eu sempre chamei a vida toda, chamava de pato. O pato anda, corre, nada e voa, mas anda mal, corre mal, voa mal e nada mal. Cuidávamos do índio, da repatriação de dinheiro, do sistema prisional, da segurança pública e nada feito de forma adequada. E nós queremos participar dentro desse processo. E eu tenho muita preocupação na constituição da própria estrutura, na medida em que nós temos que ter um foco, sim, no combate à corrupção, na lavagem de dinheiro, seja das facções, seja da política sórdida e podre. Mas nós precisamos muito, demais. 90% das ações de segurança pública no país são desenvolvidas pelas polícias estaduais. Deva ser objeto, sim, de atenção, de participação, seja nas ações, seja no conhecimento, seja na administração, do que nós esperamos que seja uma grande gestão para a segurança pública do nosso país. Quero encerrar essas considerações me colocando à disposição, realmente, e não é diferente em relação ao capitão Derrite na Câmara dos Deputados, como um instrumento de mobilização, de difusão do conhecimento científico produzido, das necessidades que são fundamentais, quer de implementação legislativa, quer de investimentos ou de estruturação na gestão. Bolsonaro tem dito: menos Brasília e mais Brasil. Tenho certeza que não é sobre a polícia de Brasília. É sobre a concentração de mais de 60% dos recursos públicos brasileiros serem centralizados na União e desse processo de descentralização. Mas é muito importante que recursos sejam carreados. A estrutura de segurança pública nos estados, cuja missão constitucional abarca, sim, mais de 90% da responsabilidade da segurança pública no país. Quero dizer a todos vocês, o tema central, justamente com a recuperação da economia, será a segurança pública. Quem conhece mais, domina mais. Logicamente, ainda somos inocentes dentro de um processo político. Porque quando nos aproximamos das lideranças políticas, dos partidos, dos parlamentares, trazemos sempre dignidade, respeito, ética e muitas vezes
segmentos da classe política querem uísque 21 anos, dinheiro e outras formas de cooptação e de corrupção, e a nossa dignidade institucional e pessoal jamais nos permitirão usar como qualquer forma de instrumento. Então temos que demonstrar, sim, a eficiência, a capacidade, o domínio científico, o convencimento permanente da sociedade que temos a condição de fazer mais e melhor. Encerro com o lema da campanha que nos impulsionou a sermos instrumentos de modificação do nosso país: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muito obrigado. Eu quero agradecer ao deputado federal Major Olímpio, senador eleito, pela brilhante apresentação que ele nos traz na abertura do nosso evento. Meu papel aqui como moderador é fomentar a participação da plateia. Então, vou pedir que aqueles que quiserem fazer perguntas, que procurem aqui o nosso cerimonial, formulem as perguntas por escrito, para que elas cheguem aqui e que sejam apresentadas. E eu já vou começar com uma pergunta, deputado. Eu queria que o senhor se aprofundasse um pouco mais e nos trouxesse como o senhor avalia o modelo de segurança pública brasileiro, o modelo atual, e em que direção nós poderíamos avançar na melhora, no aperfeiçoamento desse modelo, e quais são as vantagens que o senhor verifica na elaboração do termo circunstanciado de ocorrência por parte de todas as forças policiais no Brasil. Quando nós estamos falando de modelo, nós temos uma estrutura e um modelo de segurança pública no país que a sociedade sente, os números mostram a falência dele. Eu sempre defendo as instituições policiais e tento, o tempo todo, minimizar eventuais disputas entre corporações. Mas ontem mesmo, a Folha de São Paulo e a UOL trouxe um levantamento sobre o percentual de esclarecimentos de crimes de autoria desconhecida, principalmente roubos e furtos, no estado de São Paulo, com um resultado de 4% de esclarecimento, em que eu não tive acesso à pesquisa como um todo, e não sei se está se colocando como os casos esclarecidos as situações flagranciais apresentados pela Polícia Militar, eventualmente pelas guardas municipais. Em relação, por exemplo, a homicídios de casos de homicídios, vou falar pelo estado de São Paulo, nós temos uma taxa de esclarecimento da ordem de 40%, porque todas as situações flagranciais apresentados, eles são tidos como caso esclarecido. Então,
Isso mostra exatamente, como nós temos aqui representantes da França, da Colômbia, de Portugal, talvez estejam com dificuldade, fala, mas será que o Olímpio está falando mesmo em 4%? Não, é, infelizmente, uma realidade. Então, quando nós estamos pensando, elaborando, colocando para a sociedade a possibilidade das forças policiais serem mais eficientes, não é para desmerecer, não é para diminuir nenhuma instituição, não é para luta de empoderamento de categoria profissional, nada disso. É que o mundo já avançou demais, já não temos mais modelos que possam ser tristemente comparados ao nosso, e nós precisamos avançar com isso. Me dói, eu moro próximo de um distrito policial, e muitas vezes, pega numa sexta-feira à noite, Derrite, passo ali pelo 20º distrito, e eu vejo 5, 6 viaturas da Polícia Militar enfileiradas para um registro burocrático, que a possibilidade daquilo chegar a se tornar uma apuração levada ao Ministério Público e haver uma decisão judicial, ela é muito pequena. E eu dei um exemplo da Zona Norte, e aí eu vejo viaturas se deslocando 15 quilômetros do seu setor para fazer um registro dessa natureza. Então, aqui eu estou chovendo no molhado, que eu estou dizendo para os profissionais do país todos que trabalham com isso. Mas sempre que eu posso, seja na mídia ou sejam exposições, eu faço questão de dizer para a população que nós devemos, sim, comandante, romper com barreiras corporativistas, nós temos que avançar para um processo e para modelos mais eficientes, porque a população está cobrando por isso. Sabemos de toda a dificuldade que existe justamente para quebrar paradigmas, mas o mundo todo já avançou num sentido. E nós não podemos mais ficarmos aqui discutindo questões de ordem corporativista em detrimento do bem maior para a sociedade. Vejo modelos em alguns estados brasileiros, como vejo lá em Santa Catarina, que as próprias corporações, todas, inclusive nossa co-irmã Polícia Civil, reconhece a melhoria da capacidade, da resposta da segurança pública da população. Então, nós não podemos ficar arraigados a questões que, para a sociedade, são de menor relevância, em detrimento do avançar para toda a sociedade. Nós sabemos a dificuldade do debate, nós vamos, com todo respeito, colocar esse debate na Câmara, no Senado, para o novo governo, para os governadores, apenas uma questão de se fazer o óbvio. No Brasil, dizem que quem pensa em segurança pública, o óbvio é gênio. Quando se pergunta para a população, por que não faz isso? A população diz, por que não é assim? Então, eu acho que é uma questão de se avançar para o que é melhor para a sociedade. Obrigado, deputado. Nós temos uma pergunta da plateia. Qual a relevância e necessidade, na visão do senhor, da existência do Ministério da Segurança Pública dentro da estrutura do governo federal? E a pessoa que pergunta, comenta que entende
importante a participação de representantes de órgãos da segurança pública estaduais nesse ministério. Como o senhor avalia? Olha, sem a menor dúvida, foi uma luta muito grande, digo, da sociedade, dos integrantes dos órgãos de segurança pública, que nós tínhamos um entendimento. Se a segurança é o fator de maior preocupação para todo cidadão brasileiro, nós chegamos num momento, nós tínhamos um Ministério da Pesca e nós não tínhamos o da segurança. Agora houve um compromisso de redução do tamanho do Estado, e eu mais do que comungo desses propósitos, e o Bolsonaro o tempo todo colocou do tamanho do Estado, que ele deva ser reduzido, sim. E essa redução, ela deve existir. Nós temos 155 estatais federais hoje, 155. Sendo que são superavitárias apenas 7. E 5 são instituições financeiras dentre essas 7. O Banco de Brasília, o Banco do Nordeste, o BNDES, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Imaginem se fossem sócios ou associados numa empresa que tem 148 ramos que dão prejuízo. E os senhores são, cada um dos senhores, com 27,5% no vosso imposto de renda, são, sim, sócios dessa estrutura. A diminuição de ministérios, eu sou absolutamente transparente, todo mundo sabe do meu engajamento, do meu apoiamento incondicional ao Bolsonaro, a essa estrutura, mas eu deixo mais do que claro que, na minha modesta visão, nós estamos com um processo de involução nesse momento, em não ampliarmos a estruturação do Ministério da Segurança, até para ter uma maior profissionalização e voltarmos a ter a segurança como um apêndice da justiça dentro de uma ótica focada, mais do que própria, no enfrentamento da corrupção, da lavagem de dinheiro, que é fundamental. Hoje o Marcola é forte porque ele tem 100 milhões de reais para pagar num resgate dele. Então é fundamental isso. Mas o meu entendimento que a evolução do sistema como um todo e a dimensão do tema exigiria, sim, que houvesse a manutenção da estrutura do Ministério da Segurança Pública. Voto vencido, vamos à luta e vamos ver. Em segurança não dá para torcer para o jacaré em filme de Tarzan. A gente torce para o Tarzan sair da água assim, os mais antigos torciam no cinema e batiam o pé. Nós não queremos que dê errado, não. Ao contrário. Mas dentro de um processo em que estávamos na evolução com a própria votação e a criação do SUSP, no momento em que avançávamos e pensávamos nos próximos passos, houve uma decisão de novo governo. Vamos torcer muito para que dê certo, e nessa estrutura vamos buscar de todas as formas os espaços para aqueles que verdadeiramente atuam em 90% do espectro da segurança para a população no Brasil e que realmente dominam cientificamente esse conhecimento. Esse é um desafio para todos nós. Obrigado, deputado. Estamos com pouco tempo, vamos pedir que os participantes, no momento da elaboração da pergunta por escrito, coloquem também o e-mail, porque vamos levar a assessoria do deputado para que todas as respostas sejam encaminhadas por e-mail.
Eu tenho duas outras perguntas, uma do coronel de Araújo, da reserva, uma outra aqui de um cadete. E as duas perguntas, eu vou fundir em uma, elas estão relacionadas. É uma preocupação com relação à disposição de funções na esfera federal, nos ministérios, como o Ministério da Justiça, uma distribuição equilibrada para que não haja prevalência de uma categoria profissional na gestão desses ministérios em detrimento de outras categorias. Como o senhor avalia isso? O presidente Bolsonaro, ele está dando total autonomia aos seus ministros. Ontem mesmo, numa reunião com ele, falávamos disso, falamos da segurança e de tantas outras áreas, e ele dizendo, vou cobrar o resultado, então não vou intervir diretamente se está tendo a confiança, logicamente, dentro de critérios profissionais. Tenho profundo respeito pelo ministro Sérgio Moro. Acredito que ele conheça muito pouco a ação ou atuação das polícias estaduais. Normalmente, colocamos ao nosso lado aqueles em que confiamos e que atuam no espectro da atividade. Com todo respeito, vamos levar ele. Não tivemos nenhuma reunião ainda com o ministro Moro, nem dos parlamentares da bancada, tampouco com relação a nós ali na própria transição. Ele está fazendo as suas reuniões com o grupo que ele está convidando para trabalhar. Sou muito transparente, coronel, o senhor sabe disso, e o cadete que perguntou se me gera desconforto ter 7 delegados de Polícia Federal lá e não ter ninguém de Polícia Ostensiva ou da Polícia Judiciária de nenhum dos estados. Esse desconforto, como nós estamos aqui em segredo, eu estou manifestando ao senhor. E não tenha dúvida que nós vamos levar sugestões para que haja esse equilíbrio. Porque, senão, o desequilíbrio está justamente no resultado. Se não tiver a representação de quem faz 90%, fica difícil, muitas vezes, o aperfeiçoamento. Mas, e eu tenho a certeza que, através das manifestações daqueles que puderem, tiverem a oportunidade de interagir com o ministro Moro, a sua inteligência, a sua sensibilidade, o seu compromisso com o Brasil também, eu tenho certeza que vai ser possível avançar com uma representatividade mais equilibrada, porque o objetivo todo, como eu disse, não é empoderamento institucional, e sim realização. E a gente sabe exatamente que não dá para pensar em segurança pública no país desconsiderando as forças policiais estaduais. Muito obrigado, deputado. Uma última pergunta. Ela se refere a uma recente carta do Rio Grande do Norte, e ela faz referência à função constitucional do Ministério Público de exercício do controle externo da atividade policial. E o participante pergunta como o senhor avalia o desejo de delegados exercerem esse controle, o que está declarado no item 1 dessa carta, segundo a pessoa que pergunta. Eu só lamento a manifestação de corporativismo e que me perdoem os autores da carta, até de desrespeito a co-irmãos. Eu só posso ironizar aonde eu puder uma situação dessa. Tal qual quando vi numa carta de um congresso de partido político dizendo, sem citar o PT, um dos seus itens, a extinção das polícias militares.
Obrigado, deputado. O cerimonial já está aqui me pressionando. Realmente o tempo passou bastante. Então, agradecer mais uma vez a presença do senhor, né, por abrilhantar a abertura do nosso evento. Muito obrigado a senhor. E, neste momento, como forma de registrar o agradecimento ao Major Sérgio Olímpio, o Coronel Alexandre Lima Ferro fará a entrega de um certificado pela palestra proferida no 1º Congresso Internacional de Ciências Policiais. E o coronel também faz a entrega de uma singela lembrança ao Major Sérgio Olímpio.